Ok, iniciamos a gravação então. Bom dia para quem eu ainda não dei bom dia. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar fazendo uma revisão sobre o nosso último conteúdo, estrutura das palavras. Logo em seguida, eu estarei fazendo com vocês a correção e o momento de tirar dúvidas das questões das páginas 24 a 25. A partir de agora, eu vou desligar a gravação, tá? Vou desligar a câmera, desculpa. Então, vamos lá. Esse conteúdo, estrutura das palavras, é um conteúdo que ele precisa, necessita que vocês tenham bastante atenção. Por quê? Nós vamos estar analisando os pedacinhos das letrinhas, do conjuntinho de letras, das sílabas que formam as palavras, que é o que nós vamos chamar de morfemas, que são essas pequenas estruturas, essas pequenas unidades que formam as palavras. É o conteúdo do nosso capítulo 1. E o capítulo começa chamando a atenção exatamente para o fato de que pequenas estruturas formam grandes palavras, formam outras palavras, relembrando um conceito que vocês estudaram lá na 2ª ou 3ª série, quando a tia ensinava assim, famílias de palavras. Então, a tia dava para vocês a palavra papel, e aí vocês saíam formando uma família de palavras. Papelaria, papelada, papelão, papeleiro, e embora. Essas famílias de palavras, hoje a gente observa que, na verdade, nós vamos passar a conhecer como um processo de construção de palavras, ou seja, um processo de formação de novas palavras. Essa família de palavras que se desencadeava de uma palavra que era a nossa primitiva, porque a gente partia do princípio que eu tenho uma palavra primitiva e as outras são chamadas de derivadas, é o que nós vamos estar analisando agora, compreendendo esse processo, essa estrutura que forma essa cadeia de palavras. E a apostila começa com algumas atividades da página 22 e 23, que eu já enviei o gabarito para vocês, que é mais uma questão de interpretação, para vocês estarem entendendo como as palavras vão se formando, como as palavras possuem significados diferentes se você trocar o finalzinho, se você trocar o começo. Por isso que a gente diz que morfemas são essas unidades menores, desculpa. Porque o morfema ele é um pedacinho de uma palavra que pode aparecer no começo ou no final, modificando todo o sentido. Na palavra moral, por exemplo, que é a minha essência, vamos dizer assim, o meu elemento, a minha palavra principal, o meu vocábulo principal, se eu acrescentar um azinho na frente e formar a moral, eu mudo todo o sentido. Ou seja, uma letrinha, que é um morfema, modificou o sentido da palavra. Assim como moral, eu posso acrescentar moralismo, moralidade. Então, eu tive também o acréscimo no final de algumas estruturas, de algumas letrinhas, novos morfemas, dando origem a uma nova palavra, modificando, portanto, o significado da palavra. Então, partindo do princípio que morfemas são essas menores unidades significativas, nós vamos identificar nas palavras os seguintes elementos de formação. O radical, então vamos relembrar aí, o radical é o que a gente vai chamar de raiz, que é aquela base da palavra, aquele elemento que vai se repetir na cadeia de palavras. Por exemplo, em papelaria, quando eu formo uma sequência papelaria, papelada, papelão, papeleiro, todas essas palavras são originadas da palavra papel. Papel, portanto, é o nosso radical, é a nossa raiz, é a nossa essência. É a partir de papel que eu desencadeio todo esse processo de palavras aí. Então, radical é a raiz, é a parte mais importante. Afixos são esses elementos que a gente vai utilizar para acrescentar ao radical uma mudança de significado. Então, eles podem aparecer como prefixos, que são essas letrinhas que aparecem, ou esses pequenos morfemas que aparecem no começo da palavra, como, por exemplo, em moral, que eu acrescentei o A, ficou amoral. Como feliz, que eu posso acrescentar o in e formar infeliz. Esses são os prefixos, pré, aparecem antes. E sufixos, quando esses morfemas aparecem depois do radical. Por exemplo, moral, formei moralismo, então o ismo é o meu sufixo. Ou infelicidade, o dade, que aparece no final, é o nosso sufixo. Deixo como sugestão para vocês
bom vocês estarem anotando aí, para vocês estarem pesquisando quais são os prefixos e os sufixos mais utilizados. Porque se a gente estivesse na escola, eu iria imprimir uma tabelinha para vocês. Mas não vai ter muito sentido eu mandar 2 folhas de tabelinha para vocês aqui, para vocês estarem só observando, ou talvez alguns não possam imprimir. Então, eu sugiro que vocês procurem, né, na internet quais são os prefixos e sufixos mais usados na língua portuguesa. E anotem os básicos, a listinha é pequenininha, tá? Dos mais utilizados, são os mais comuns. Então, tarefinha de casa aí já. Listinha de prefixos e sufixos mais usados na língua portuguesa. Outro elemento, outro morfema que aparece nas palavras são as desinências. As desinências, elas podem ser de nominal, né, desinências relacionadas ao nome, ou desinências verbais, que são desinências de verbo, que se relacionam ao verbo. Quando a gente diz que é uma desinência nominal, é porque ela vai indicar ou gênero ou número. Por exemplo, na palavra gato, o O que aparece no final, ele é uma desinência de gênero. Porque se eu tivesse a palavra gata, o A também seria desinência de gênero. Então, esse A e O que apareceram aí no final indicam para a gente o gênero masculino ou feminino. Assim como acontece em menino, que o O é desinência de gênero, e menina, que o A é desinência de gênero. Desinência de número é o uso do S como marca de plural. Na palavra gatos, eu tenho o S no final como desinência de número. Então, se eu não tiver o S, gato, eu só tenho o A, gato, desculpa, eu só tenho o O como desinência de gênero. Em gatos, eu tenho O como desinência de gênero e S como desinência de número. As desinências verbais, elas vão aparecer no verbo. Então, elas indicam para a gente o modo, né, e o tempo do verbo, ou o número e a pessoa verbal. Por exemplo, se eu tenho uma palavra como cantamos, eu tenho nesse caso o verbo canta, né? Cante é o meu radical, até o T. Esse mos que aparece aí no final, ele indica para mim a quantidade de pessoas. Porque se eu for fazer a conjugação, eu vou ter nós cantamos. Então, esse mos indica para mim o número, que é plural, e a pessoa. Ou seja, cantamos indica para mim primeira pessoa do plural. Por isso que eu digo que é uma desinência número pessoal. Se a palavra fosse cantava, novamente, cante é o meu radical, e o vá que aparece aí no final, ele indica para mim verbo no passado. Eu cantava, ou ele cantava, depende do contexto. Então, esse vá aí, ele indica para mim o tempo ou o modo, né? Eu cantava. Então, indica para mim uma desinência modo temporal, né? Modo porque é um modo indicativo e temporal porque indica tempo passado. Até aqui, ok, pessoal? Ok? Áudio tranquilo? Tá todo mundo acompanhando? Ok, então. Continuando. Então, essas desinências, elas vão aparecer tanto para indicar para a gente o gênero e o número, ou o modo temporal ou número pessoal. Vogal temática. A vogal temática, ela também pode aparecer tanto em nomes quanto em verbo. E aí eu vou lembrar o seguinte. Na palavra gata, o A que aparece no final, ele é classificado para mim como uma desinência de gênero, porque ele indica que a palavra é do gênero feminino. Na palavra casa, esse A que aparece no final, já que o radical é cas, né? C-A-S, porque eu posso formar casinha, casebre, caseiro. Então, em casa, esse A que aparece aí no final, ele não indica para mim uma desinência de gênero, porque não existe casa, caso. Casa é uma palavra, um substantivo feminino, não tem masculino. Então, nesse caso, o A que aparece aqui para mim, ele é chamado de vogal temática. Por que vogal temática? Porque quando eu junto uma vogal, A, E, O, vamos dizer assim, que não indica gênero, e que ela se une ao radical para poder formar um nome, que é o que nós vamos chamar de tema, a palavra se transforma, a letrinha, o morfema se transforma em vogal temática.
Então, na palavra casa, eu tenho CAS como radical. Eu tenho A como vogal temática, formando a palavra casa, que é o que nós vamos chamar de tema. Então, fiquem atentos, porque o A e o O nem sempre indicam para a gente o gênero. Podem funcionar apenas como vogal temática, ou seja, juntam-se a um radical para formar o tema. E na palavra canta? Canta é um verbo. O meu radical é cante. E esse A que apareceu no final? Ele também é uma vogal temática. Portanto, é uma vogal temática de verbo, já que ele aparece no verbo canta. Porque eu tenho o radical cante, que se juntou com a vogal temática A para formar o tema canta. Então, refazendo, o azinho que aparece para a gente em algumas palavras pode indicar desinência de gênero, como na palavra gata, e pode indicar a vogal temática do nome, como na palavra casa, e uma vogal temática de verbo, como na palavra canta, que é o nosso verbo. Ok? Oi, tem gente aí? Ok. Infixos. Não sei se vocês repararam que esse infixos, ele aparece na videoaula que eu mandei para vocês. Entretanto, não aparece na apostila de vocês, na página 24. Então, é interessante que depois vocês retomem isso aí, anotem na apostila, retomem aquela videoaula, tá? Porque os infixos, desculpa, eles não aparecem na apostila de vocês. E o que são esses infixos? Eles são elementos, morfemas, que acabam sendo inseridos nas palavras com o objetivo de melhorar a questão sonora. Então, eles podem funcionar como consoante ou vogal de ligação. Por exemplo, na palavra cafeicultura, eu tenho o radical café, que se une a um outro radical, que é cultura. Só que se eu juntasse os dois, eu teria café-cultura. Para melhorar a questão da sonoridade, o que nós fizemos? Nós inserimos aí um I. Portanto, eu formei a palavra cafeicultura. Esses elementos que aparecem aí funcionam para a gente, né, como esse I, como elemento de ligação, apenas para melhorar a questão sonora. Portanto, em cafeicultura eu tenho aí a presença da vogal de ligação. Isso poderia acontecer também com uma consoante de ligação, tá? Poderia ser uma vogal ou uma consoante. Então, lembrando, infixos são elementos que não possuem outra função a não ser melhorar a questão sonora. A gente vai ver isso aí mais à frente, que eu coloquei umas palavrinhas para a gente estar analisando, tá? Só lembrando que o tema é formado pelo radical, mas a vogal temática. Toda vez que você tiver a presença do radical junto com a vogal temática, você tem o tema, como nós fizemos na palavra casa. Né? O tema é casa, e o radical é cas, e o A, vogal temática. Então, para a gente dar continuidade, eu coloquei umas palavrinhas para a gente estar analisando e relembrando esses elementos que formam aí a estrutura das palavras. Vocês estão tendo dificuldade no acesso à internet? Porque eu estou vendo que tem alunos que estão entrando e saindo, está travando alguma coisa? Hein, Carol? Professora, para mim não tá travando nada não, nem o som, nem o negócio, não sei se tá para os outros. Eu não sei, acho que o Nicolas está tendo um pouquinho de dificuldade, eu estou vendo ele entrando e saindo o tempo todo. Isabela, a minha Deve ser a internet. Porque assim, para mim aqui tá 100% o sinal de internet, graças a Deus. Arthur colocou que acha que é individual. Então. Que bom, porque tem dia que é a minha também. Mas assim, quem estiver tendo dificuldade, tenta sair, entrar, tá bom? Continuando. Na palavra gatinhas. Aí vocês vão observando aí comigo que eu dividi a palavra todinha em morfemas para serem analisados. Primeira coisa que eu faço quando eu tiver que analisar a estrutura das palavras é identificar o radical. Então, achei o radical, retirei o radical, depois eu vou analisar todos os outros elementos.
Então, fiquem atentos, porque se você errar o radical, automaticamente você erra todos os demais morfemas. Na palavra gatinhas, gat é o meu radical. É fácil essa daí, porque a gente até citou o exemplo, né? Eu posso formar gatinhos, gataria, gatinha, gato, gata. Então, gat é o meu radical. O in funciona para mim como um sufixo. Ele acrescenta à palavra o significado de diminuição, né? Gatinho, algo pequenininho. Então, esse in que apareceu aí funciona para mim como sufixo. O a, uma desinência de gênero, indicando que a palavra é do gênero feminino. E esse s que aparece é para a gente uma desinência de número. Então, na palavra gatinhos, eu poderia afirmar que os morfemas que formam essa palavra são radical, sufixo e desinência de gênero e de número. Cantávamos já é um verbo. Observem que o verbo ele não tem desinência de número e nem de gênero. O verbo tem desinência em número pessoal e modo temporal. Pode acontecer de nós termos as duas ou apenas uma, depende do verbo. Nesse caso, a palavra é cantávamos. Então, eu tenho cante, que é o nosso radical. A é a vogal temática, porque se eu juntar o radical com a vogal temática, eu formo o tema cantar. O vá que aparece aí é a nossa desinência modo temporal, né? Cantava, marca de passado, no modo indicativo. E o mos é para a gente a desinência número pessoal, que indica a primeira pessoa do plural, se referindo ao pronome nós. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguém não entendeu alguma classificação, alguma análise, alguma coisa que foi mostrada nessas palavras? Ok. Continuando, então. Ultrassom. Em ultrassom, eu tenho a presença do meu radical som. Junto a esse radical, eu coloquei um prefixo, ultra, né? Eu acrescentei aí o prefixo. E aí, se eu só acrescentasse, a gente sabe que o S sozinho, entre duas vogais, ele tem som de Z. Se eu só acrescentasse o prefixo e nada mais, eu teria a palavra ultrasom, porque o S tem som de Z entre duas vogais. Portanto, foi necessário acrescentar aí esse S para formar ultrassom. Essa é a função do que nós vamos chamar, o que nós vamos conhecer como consoante de ligação. Ela não tem outra função a não ser melhorar a questão sonora, a não ser resolver a questão sonora aí. Portanto, esse S funciona como consoante de ligação. Assim como aconteceu em cafeicultura, que nós acrescentamos o I, que era uma vogal de ligação. Na próxima palavra, nós temos empoeirados. O meu radical é poeir, né? Até o R aí, poeir, para formar poeirinha, poeira. Eu acrescentei ao radical o em, que é um prefixo. Observem que eu acrescentei o sufixo ado e acrescentei o S como desinência de número, indicando para mim que a palavra se encontra no plural. Professora, por que eu não posso colocar o A final de poeira como sendo uma vogal temática? Alguém pode me dizer? Por que esse Azinho, para formar a palavra poeira, não poderia funcionar como vogal temática? Quem gostaria de arriscar? Maria Fernanda, Evelyn, Carol, Thaís, tem um monte aí. Nicolas, Arthur, Gustavo. Porque é gênero neutro, eu poderia dizer empoeiradas, né? Ou você está dizendo que a palavra poeira é gênero neutro. Aí, nesse caso, esse azinho funcionava, Maria Clara, funcionaria, né, perdão, como uma vogal temática, para formar o tema poeira. Só que aí você tem que observar o seguinte, se você formasse a palavra poeira e colocasse o A como uma vogal temática, qual seria a função do do? Ah, mas aí eu posso colocar o O como uma desinência de gênero, porque existe empoeirada? Tá, e qual seria a função do D?
Então, vocês têm que observar também que se você for classificando essas letrinhas, né, individualmente, o que vai acontecer é que outras letras vão sobrar sem ter qualquer significado. Aí, Arthur está colocando aqui, teria que ser sufixo porque não pode indicar o gênero. É isso, Arthur, que eu entendi? Isso significa que, na palavra empoeirados, se eu colocasse o O como uma desinência de gênero, o meu D ia sobrar. E ele não é consoante de ligação. Não é. Se eu colocasse o A como uma vogal temática, o DO iria sobrar também. Qual é a função? Portanto, se vocês analisarem a listinha lá que vocês vão estar pesquisando depois de sufixos e prefixos, vocês vão ver que ado, ada é um sufixo, que indica que algo está. Então, esse ado e ada funciona como sufixo. Por isso que eu disse quando a aula começou que vocês precisam ficar atentos a esses morfemas. Porque se você classificar um morfema errado, você acaba errando toda a análise da palavra. Nesse caso, se você já for de cara e colocar o O como uma desinência de gênero, ou o A como uma vogal temática, você vai errar colocando o D como consoante de ligação. E não há nenhuma preocupação sonora aqui na palavra empoeirados, até porque não existe empoeirados. Né? E esse os que aparece aí no final, ele não tem outra função a não ser indicar o O do sufixo e o S de desinência de número. Ficou claro, pessoal? Deu para entender isso aí? Por que a gente precisa estar atentos para essas palavrinhas, nessas letrinhas que se juntam aí? Ok. Então, Sim. agora a gente vai passar para as atividades que se encontram na apostila, página 25. 25, 26 a 27. Como o nosso tempo não é muito, porque é apenas uma aula, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazendo as explicações, vou tentando estar direcionando já para as respostas, não vou poder ficar chamando algumas pessoas, tá pedindo, porque senão não dá tempo, às vezes vocês demoram um pouquinho para entrar, para responder, então quando tiver necessidade, eu peço alguém para dar uma ajudinha. Por exemplo, na primeira questão aqui, eu tenho a canção Cabelo, aí alguém poderia abrir o microfone e fazer a leitura aí para mim. Ok? Alguém poderia? Leia os versos iniciais da letra da canção Cabelo. Quem poderia ler para mim? Gente, vocês estão dormindo ainda? Semana que vem eu vou marcar 7 horas da manhã. Tá todo mundo dormindo aí, pessoal? Professora, eu posso ler? Pode, meu bem, vai. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Quem disse que cabelo não sente? Quem disse que cabelo não gosta de pente? Cabelo, quando cresce, é tempo. Cabelo embaraçado é vento. Ok, obrigado, Carol. Pessoal, vocês viram aí que o poema, né, na verdade, é uma letra da música, né, ele se constrói a partir da ideia do cabelo. E aí nós temos toda uma sequência de palavras que vai se formando aí. Cabeleira, cabeluda, descabelada. Então, aí vai ser utilizado, né, o autor aqui utilizou esse radical cabel, né, até o L ali, para formar essa sequência de palavras e criar esse ritmo musical. Então, a partir disso aí, a primeira pergunta diz assim: sobre as palavras que compõem o primeiro verso do fragmento, qual é o primeiro verso? Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Responda as seguintes propostas. Essas palavras são cognatas? O que são termos cognatas? Termos que vêm de uma mesma família etimológica, como foi o caso que eu dei lá no início da aula, do papel, papelaria, papelada, todos são formados do mesmo radical, portanto, são palavras cognatas. O que justifica essa ação? Desculpa, essa afirmação. Fica bem claro para a gente que o que justifica aqui é o fato de que todas essas palavras, né, cabelo, cabeleira, cabeluda e descabelado, possuem o mesmo radical, que é o radical cabel. Ok? Qual é a classe gramatical dessas palavras? Classe gramatical é dizer se é substantivo, artigo, adjetivo, pronome, advérbio. Então, em cabelo e cabeleira, eu tenho substantivos. Nós até comentamos antes que eram os nossos
Substantivos: cabelo, substantivo primitivo, cabeleira, substantivo derivado. Enquanto cabeluda e descabelada funcionam como adjetivos, porque indicam a qualidade ou a característica de alguma coisa, de alguma pessoa, no caso aqui. Ela é cabeluda, ela está descabelada. Pessoal, de vez em quando alguém dá um oi aí, tá? Só para eu poder, assim, ter certeza de que eu não estou sozinha aqui. Um oi, ei, um ok, só para eu poder saber que tem alguém do outro lado, tá? Oi, Evelyn. Isso aí. Senão a professora pensa assim, né? Total solidão aqui. Então, vocês dão um oi de vez em quando. Se as palavras cabeluda e descabelada são da mesma família e da mesma classe gramatical, o que faz com que elas tenham significados diferentes? Evelyn, aproveita que você está dando um oi e responde para a gente essa letra C aí, Evelyn. Evelyn? Evelyn? Oi. Responde para mim a letra C. Se as palavras cabeluda e descabelada. É melhor você ler, porque senão vai ficar dando eco. A letra C, Evelyn, são da mesma família e da mesma classe gramatical, o que faz com que elas tenham significados diferentes? A gente sabe que cabeluda e descabelada são adjetivos, porque elas possuem significados diferentes. O que acontece aí na composição das palavras que faz com que elas tenham significados diferentes? Oi! Evelyn? Saiu, Evelyn? Bom, pessoal, vou responder então aqui para a gente não perder muito tempo. Então vamos lá. O que faz com que as palavras cabeluda e descabelada tenham significados diferentes, apesar das duas serem adjetivos, é o acréscimo ali de sufixos e prefixos diferentes. Em cabeluda, eu acrescentei o uda aí, que é um sufixo, e em descabelada, eu acrescentei o prefixo des e o sufixo ada. Então, foi exatamente o acréscimo de prefixos e sufixos que têm significados diferentes que mudou aí o sentido da palavra. Indique os morfemas que compõem a palavra cabelo. Em cabelo, nós temos cabel, que é o radical, e o, que é pra gente o quê? Uma vogal temática. Ele não é desinência de gênero porque não existe cabela, tá? Então, o o indica para mim uma vogal temática. Então, eu juntei aí vogal temática e radical para formar o tema. Em cabeleira, eu tenho a palavra cabel, desculpa, eu tenho radical, cabel, e o eira, que funciona para mim como um sufixo. Então, a palavra cabeleira é formada por radical e sufixo. Ok até aqui? Tranquilo? Ok. Indique a palavra do primeiro verso que apresenta dois afixos e classifique-os. Ou seja, a palavra pode ter ou dois sufixos, ou dois prefixos, ou um sufixo e o prefixo. Qual é a palavra que vocês identificaram lá no primeiro verso? Qual é, Nicolas? Descabelada. Muito bem, Arthur. A palavra é descabelada. Des é um prefixo e ada é um sufixo. Vamos combinar o seguinte, já que vocês não gostam de abrir o microfone, algumas perguntas eu vou fazendo e vocês podem então estar respondendo aí para mim, tá? No chat aí. Então, descabelada é a palavra que nós temos o prefixo des e ada o sufixo. Identifique em que palavras do primeiro verso acontece a desinência nominal de gênero, ou seja, aparece uma palavra que tem ou um A ou um O funcionando como uma palavra de origem, né, ou feminina ou masculina. Qual é a palavra ou as palavras? Cabeleira e descabelada. E cabeluda.
Olha só, repete aí. Descabelada, ok, porque existe descabelado. Cabeluda, ok, porque existe cabeludo. Mas não existe cabeleiro, entendeu? Existe cabeleira se referindo à cabeça grande. A cabeça grande, não, a cabeça, desculpa, cheia de cabelo. Eu fiz confusão, eu pensei tipo de cabeleireiro, não tem? Então, mas aí é cabeleireiro. Mas tá certo as outras duas. Cabeluda, que o A indica pra gente gênero, e descabelada também, que indica o gênero. Muito bem, Arthur. Gostei da participação, é isso aí. Letra G. Qual é o radical dos verbos dizer, sentir e gostar, presentes de forma flexionada no segundo e no terceiro versos? Qual o radical do verbo dizer? Oi? Diz. Diz. Sentir. O sente sem o ir? Isso, sente até o T. E o gostar? Sem o ar. Goste, sem o A. Muito bem. E aí, logo em seguida, aproveitando esse conceito aí do que ele vai dar dos verbos, né, da identificação do radical, ele vai trazer também um outro conceito que é dos verbos regulares e irregulares. E aí, antes de eu responder a letra H com vocês, eu vou dar uma passadinha para a página seguinte para a gente relembrar o conceito de verbos regulares e irregulares. Passou, pessoal? Mudou o slide? Mudou, professora. Mudou. Ok. Sim. Obrigada. Vamos lá, então. Verbos regulares são aqueles verbos que possuem o mesmo modelo de conjugação, ou seja, o mesmo radical, a mesma raiz. Como é o caso do verbo amar. Se você conjugar, no passado eu amei, no presente eu amo, no futuro amarei, o radical vai ser sempre o AM. Verbo comer. Eu comi, eu como, eu comerei. Também continua o mesmo modelo de conjugação, o mesmo radical. Partir. Eu parti, eu parto, eu partirei. Novamente, você tem aí a ideia do mesmo radical. Portanto, esses três exemplos que nós temos ali classificam-se para a gente como verbos regulares. Ou seja, a mudança do radical não acontece. O radical é sempre o mesmo. O que muda é a conjugação. São os elementos finais aí na conjugação. Verbos irregulares são aqueles que já possuem um modelo de conjugação diferente. E aí eu quero chamar a atenção porque nós temos aqui três verbos e na hora que a gente for fazer a conjugação, alguns mudam totalmente o radical e outros mudam partes. Por exemplo, no verbo fazer, no passado eu digo eu faço, no presente eu fiz, no futuro eu farei. Houve uma mudança, entretanto o F inicial ele permanece. Vocês estão vendo aí que ele é um verbo irregular, ou seja, houve mudança no modelo de conjugação. Quando eu faço com o verbo dizer, é a mesma coisa. No passado eu disse, no presente eu digo, no futuro eu direi. Novamente você tem uma mudança, o que transforma, caracteriza, o verbo em verbo irregular. Quando você faz a conjugação do verbo ser, a mudança acontece da seguinte forma. No passado, eu era. No presente, eu sou. No futuro, eu serei. Do verbo ir, eu fui, eu vou, eu irei. Vocês estão vendo que muda totalmente? O verbo ser e o verbo ir, eles mudam totalmente o modelo de conjugação. Eu fui, F. Eu vou, eu irei. Portanto, é uma mudança total. Então, além desses verbos serem chamados irregulares, eles também vão receber uma outra conjugação. Eles são chamados de verbos anômalos. Ou seja, não possuem ali, mudam totalmente o modelo de conjugação. Então, dentro dos verbos regulares, nós ainda temos uma outra classificação, que é a conjugação dos verbos anômalos. São irregulares? São, mas também são anômalos. Por quê? Fazer e ser diferenciam-se, visto que em fazer acontece a mudança, mas a mudança não é total. Em ser e ir, acontece a mudança, mas é uma mudança total no radical. Então, eles são irregulares
anômalos, ou seja, há uma anomalia no modelo de conjugação. Ficou claro, pessoal, isso aí? Só para a gente poder responder a letra H, hein? Aí eu fiz esse comentário, fiz essa retomada, porque vocês com certeza já estudaram isso ano passado ou ano retrasado. Então, é só para a gente estar retomando os conceitos de verbos regulares ou irregulares. Certo? Ok. Então, retomando a questão anterior, letra H. Considerando os conceitos e os conhecimentos de conjugação verbal que você tem, explique se os verbos dizer, sentir e gostar do fragmento lido são regulares ou irregulares e explique sua resposta. Então, eu quero saber se os verbos dizer, sentir e gostar são classificados como regulares ou irregulares. E aí? Dizer é... Dizer é um verbo irregular. Irregular, né? Isso aí. Sentir. Irregular também. Irregular. E gostar? Regular. Regular. Obrigada, Nicolas. Muito bom. Letra I. Analise os dois últimos versos do fragmento. Cabelo quando cresce é tempo. Cabelo embaraçado é vento. Para compreender melhor o significado desses versos, é importante perceber que neles há uma elipse. A elipse é uma figura de linguagem que consiste na omissão de palavras. Ou seja, não é necessário escrever determinadas palavras que vocês conseguem entender. Por exemplo, na informação, Carla chegou tarde e Nicolas também. Eu não preciso dizer que Carla chegou tarde e Nicolas também chegou tarde. Quando eu disse Carla chegou tarde e Nicolas também, esse também significa que Nicolas teve a mesma ação que a Carla. Então, eu fiz aí o que nós vamos chamar de elipse. Eu omiti algumas palavras, eu omiti algum termo que é facilmente identificável. Aqui em cabelo quando cresce é tempo, cabelo embaraçado é vento, algumas informações também foram omitidas. E vale destacar que as informações omitidas aqui, como se trata de uma música, como se trata de um poema, vamos dizer assim, a informação ela pode ser algo pessoal. Eu gostaria que alguém dissesse para mim qual foi a sua sugestão de elipse aí. O que vocês colocaram? O que vocês acrescentaram? Ninguém respondeu essa? Quando ele diz cabelo quando cresce é tempo, é como se ele quisesse afirmar. Cabelo quando cresce é passagem do tempo, é mudança do tempo. E quando ele diz cabelo embaraçado é vento, então cabelo embaraçado é problema do vento, é causa do vento, é sinal de vento. Ok, pessoal? Deu para entender o que foi feito aí? Nós acrescentamos, então, essas informações que fariam com que o texto ficasse mais claro. Cabelo quando cresce é tempo. Não é que o cabelo é tempo. O cabelo, quando ele cresce, indica que o tempo está passando. Quando o cabelo está embaraçado, não quer dizer que ele virou vento, mas que ele foi embaraçado devido ao vento. Então, nós vamos acrescentar aqui informações que são essas elipses. Cabelo, quando cresce, é passagem do tempo. Cabelo embaraçado é vento. Ok? Dúvidas? Perguntas? Posso passar para a próxima página? Alguma dúvida, pessoal? Ok. A questão 9, e aí quem respondeu tudo observou que essa unidade aí, ela vai trazer para a gente uma nova tipologia textual, que é o anúncio publicitário. Mas vocês vão analisar isso nos detalhes com Fabrícia nas aulas de redação. Então, nós vamos ter bastante anúncios aí para a gente poder estar analisando esses elementos estruturais. Nesse primeiro anúncio, nós temos o seguinte: promoção Vigor, no carrinho, carrão na garagem. Compre R$20 em produtos Vigor e concorra. Envie a foto do cupom fiscal pelo WhatsApp para o número. Responda a pergunta: qual a marca que coloca um carrão na sua garagem? Resposta é Vigor. Concorra a sorteios mensais de kits de cozinha e no final é um Chevrolet Onix 0 km. Então, esse é o anúncio. Ele trabalha com a ideia de carrinho e carrão.
O que está sendo anunciado aqui? Vou passar mais rápido essas primeiras partes, que são interpretações, tá? O que está sendo anunciado? Produtos Vigor, né? O que está sendo vendido aqui são produtos Vigor. Não sei se é Vigor ou Vigor, tá? Vou ler do jeito que eu sei aqui. Produtos Vigor. No anúncio foram empregadas as palavras carrinho e carrão. Essas palavras são cognatas? São. Elas vêm do mesmo radical, da mesma raiz, né? Possuem ali a mesma estrutura na raiz, né? Que é o car, C-A-R-R, onde eu acrescentei o inho de sufixo e o ão também sufixo. Por que elas são cognatas? Eu já respondi, possuem o mesmo radical. O que as diferencia na forma? O que as diferencia é exatamente o acréscimo de sufixos com significados diferentes. Inho e ão. Enquanto o inho indica diminutivo, né, no geral, tá? E ão indica aumentativo. A chamada do anúncio, ela estabelece um jogo com as palavras carrinho e carrão. No contexto em que foram usados, os substantivos carrinho e carrão indicam o tamanho dos seres, e é interessante a gente destacar aqui que, geralmente, quando a gente ouve inho, a gente já pensa no diminutivo, menininho, garotinho, bonitinho, né, cachorrinho. Então, o inho, ele tem pra gente a ideia, né, ele passa pra gente a ideia de diminutivo. Só que aqui, nesse anúncio, o inho de carrinho, ele não indica diminutivo. Então, quando ele pergunta, no contexto em que foram usados os substantivos carrinho e carrão, indicam o tamanho dos seres, carrinho aqui não indica um carro pequeno, indica o carrinho de supermercado, nome dado a esse objeto. A gente não fala carro de supermercado, então o nome é carrinho de supermercado. E carrão não está aparecendo aqui no sentido de ser um carro grande, mas de ser um carro novo, moderno. Ou seja, o carrinho de supermercado pode te ofertar um carro novo, um carro moderno. Então, vale destacar e é bom estar atento para o fato de que, apesar de inho e ão funcionarem para a gente como diminutivo e aumentativo, nesse caso aqui, nós vamos ter uma modificação na estrutura, né, no sentido da palavra. O inho de carrinho não indica diminutivo e o ão de carrão aqui não indica aumentativo. Ficou claro, pessoal, essa questão? Ficou claro, pessoal? Arthur tá entrando e saindo aí, ok. Público-alvo do anúncio. Público-alvo é um público adultos, né? A gente observa isso, a gente conclui isso porque ele diz compre e envie a foto. Então, não é coisa para criança, né? A criança não pode, vamos dizer assim, né? Ou não teria condição de ir lá com o próprio dinheiro, comprar os produtos, entrar, né, no celular ou na internet, enviar o cupom. O que espera é que essas ações que aparecem aí sejam ações de adulto. Não que a criança não tenha condição, mas não é algo para a idade dela. De acordo com o anúncio, basta comprar os produtos Vigor para ganhar o carro? Não, fica bem claro para a gente que é necessário você comprar pelo menos R$20, enviar a foto e preencher o cupom, né? Enviar a foto do cupom ali preenchido. Qual é o objetivo do anúncio? A gente já comentou na letra A, né? Que é vender produtos Vigor. E a estratégia usada aqui é fazer a promoção do carro, né? Eles foram espertos. Eles disseram que se você comprar, consumir os produtos Vigor, você tem a chance de ganhar o carro. Então, essa foi a estratégia usada. Perguntas nessa questão? Alguma pergunta, algum questionamento? A maioria eram questões de interpretações. Ok. Vamos lá para a próxima questão e última. Termina 9 horas em ponto. Alguém me ajuda aí? É isso, né? Vocês têm outra aula depois, certo? Sim. Ok. Então, vou adiantar aqui. Agora, analise esse anúncio e marque a alternativa correta. Aí, nós temos aqui uma propaganda do jornal Estadão, que é um jornal de São Paulo, que diz assim, ó, ão. Vou fazer a análise primeiro do anúncio. Ão. Rimando com Estadão. Então, ele quer dizer que o Estadão é um jornal ão. A ideia de ão é a ideia de grande. Ou a ideia de algo que aparece, que é apresentável. E aí, ele usou aí
A atriz, né, apresentadora, escritora Fernanda Young, para quem não lembra, ela faleceu ano passado, né, de uma crise de asma. A Fernanda Young aparece aí junto com esse ão, dando a ideia de que se o jornal é ão, observem a postura dela, ela também é um mulherão. Por isso que ela foi escolhida para estar apresentando essa propaganda. E aí nós temos do lado, tem gente que pensa inho, ou seja, pequenininho, mas tem gente que pensa ão. E aí, associando se é uma propaganda de jornal, quem são as pessoas que pensam ão? Pessoas como a Fernanda Young e pessoas que leem o Estadão. É esse o objetivo aqui. Aí do lado nós temos inho é motosserra, ão é preservação, mas eu não vou ler tudo isso aí não, porque não tem necessidade de a gente responder. Então, partindo dessa análise aí do anúncio, lembrando que ão é uma forma de valorizar o jornal Estadão e dizer que as pessoas que pensam ão, ou seja, pensam grandes, têm a mente aberta, são como a Fernanda e são leitores do jornal. Nós temos 5 afirmações. A primeira, a repetição da mesma estrutura sintática, que é a ideia do paralelismo, quando você sai repetindo ão, é acidental e não tem função nenhuma no jornal. Ao contrário, não é acidental e ela tem função sim. Pessoas que pensam ão, leem Estadão e também são ão. Ou seja, ele quis rimar, ele quis fazer um jogo de palavras para chamar a atenção para o que significa o ão, que é essa ideia de grandeza e de superioridade. Então, essa primeira afirmação ela está errada. Ela tem função sim, ela tem um objetivo específico. No anúncio, inho e ão são sufixos e referem-se às palavras pequenininho e grandão, respectivamente. E aí, se você olhar aqui do lado, no seu lado esquerdo, tá assim, ó. Pessoas que pensa inho, pessoa que pensa ão. Então, inho está classificando a ideia de pensar. E ão também está classificando, está indicando essa ideia de pensar. Portanto, eles não funcionam aqui para a gente como a ideia de pequenininho e grandão, mas a ideia de pensamento maior, aberto, pensamento grande e a ideia de pensamento reduzido, pensamento preguiçoso. Então, quando ele diz aqui que funcionam para a gente como pequenininho e grandão, seriam adjetivos. Se você analisar morfologicamente, se você analisar morfologicamente, o que vai alterar o sentido, né, que é a semântica também, você vai ter pensa inho, pensa é verbo. Inho é o modo de pensar, portanto, ele é um advérbio. Pensa ão, pensa é verbo. Ão é o modo de pensar, também é advérbio. Portanto, não funcionam como adjetivos pequenininho e grandão, mas sim como elementos modificadores da forma de pensar, indicam um modo de pensar. Ficou claro, pessoal, essa número 2 aí? Tinha que estar bem atento, porque a princípio a gente vai logo marcando que indica inho e ão. Que indica logo pequenininho e grandão. Mas não, ele está modificando a forma do verbo. Ok, questão 3. O texto explora as antíteses, ou seja, oposições de ideias, para reforçar a diferença entre os leitores do jornal e os outros. É verdadeiro. Só quem lê Estadão que é ão. Inho e ão são empregados no anúncio como metáforas. Essa aqui já é a resposta da 2 que a gente acabou de comentar, né? Pois substitui ideias antagônicas, ou seja, pensar grande e pensar pequeno. Tá correto também. Pensarão significa, de acordo com o anúncio, interessar-se pelas matérias do jornal, o Estado de São Paulo, conhecido como Estadão. Correto. Então, a resposta correta é a letra B. B de bola. Questão 11. As demais eu vou acabar passando a resposta para vocês, tá? Porque não vai dar tempo de fazer tudo. A modelo do anúncio é a Fernanda Young, escritora, roteirista, atriz e apresentadora de programas de entrevistas em canais pagos. Na época do anúncio, ela era colunista do Estadão. Considerando essa informação, responda as perguntas. Nós já até comentamos sobre isso. Por que o anúncio utilizou a imagem da Fernanda Young? Porque a gente poderia dizer que ela é uma mulher, né, um ícone ali dentro do jornal, já que ela é uma colunista, e alguém que pensa o quê? Grande, é alguém que tem a mente aberta, alguém que faz parte desse universo de pessoas que pensam ão. Por isso foi usada a imagem dela. Como a Fernanda Young é apresentada no anúncio? A gente observa que ela é apresentada como uma mulher ousada. Por quê? Para mostrar que assim como o jornal é ão, ela também é um
mulherão. Ela também é uma mulher que se destaca aí. Por isso essa ideia do ão. A questão 12, a resposta é a letra D de dado. Não vai dar para eu fazer todas com vocês. A 13, vocês estão me acompanhando, pessoal, para anotar o gabarito aí? Sim. Ok. A 13, o gabarito é a letra C também. Desculpa, a 12 é a letra D de dado, né? A 13 é a letra C. E a 14 é a letra A. Então, repetindo, 12, letra D de dado. 13, letra C. 14, letra A. Pessoal, antes de eu continuar, que eu tenho que passar algumas informações para vocês, vocês têm alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Eram questões voltadas para mostrar como que a interpretação ela também parte dessa análise dos elementos que formam as palavras, da estrutura aí das palavras. Ficou claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém ainda não está entendendo esse conteúdo? Como que está? Eu mandei uma videoaula de um outro professor porque eu precisaria de um quadro maior para estar explicando aquilo ali. E talvez se eu fosse explicar por aqui, ia ficar mais complicado para vocês. Então, por isso que eu optei por uma videoaula de um outro professor. O meu quadro aqui é pequenininho, eu não ia conseguir gravar, né, explicando todas as palavras para vocês. Dúvidas até aí? Oi? Tranquilo? Ok. Prestem atenção, então, no recadinho de agora, tá? Eu vou só finalizar aqui a gravação e já vou conversar com vocês. Não saiam ainda não, tá?